Coube a mim o capítulo 12 de 1 Reis, logo após, como disse muito bem o pastor Roberto, a morte de Salomão. Capítulo 11, depois de um começo brilhante e um fim triste, Salomão desce à sepultura e aí começa uma nova história, não da maneira que o povo gostaria que ela se reiniciasse pós-reinado salomônico, né? No primeiro versículo do capítulo 12, o título já é Roboão causa separação entre as tribos. Ou seja, a unidade do reino ela é quebrada nesse momento. Nós vamos ler alguns versículos, vamos parar, vamos falar um pouco sobre eles e vamos dar continuidade. Então nós vamos ler aqui os primeiros versículos até o versículo de número 8. Para que nós possamos participar, eu vou ler os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Pode acompanhar por ali, né? E foi Roboão para Siquém, porém todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Até aqui, inicialmente. Irmãos, nós aqui já começamos a ver que já tínhamos aqui um problema se instaurando. Ele foi separado para ser elevado ao reinado, em substituição ao seu pai, até mesmo porque, como seu filho e dentro da linhagem real, ele era o natural sucessor. E ele iria assumir, então, aquele legado salomônico. Eu imagino, irmãos, tentando... Por isso que é muito gostoso quando você lê a palavra de Deus, quando você busca as respostas para a sua vida e quando você tenta se inserir naquele contexto, se imaginar. Eu tive a oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de estar, não fui a Israel ainda, mas de ir para o Egito, e no meio daquelas pirâmides, no meio daqueles desertos, em monastérios, onde, inclusive, da época dos apóstolos, eu estive lá no deserto e vi tantas coisas e eu tentava me transportar, imaginar como foi. E nós fomos uma fonte de água onde José, Maria e estavam caminhando e pararam antes de Jesus nascer. Então tinha aquela fonte preservada e foi feita uma construção por cima daquela fonte. E eu ficava imaginando o que faz parte da nossa natureza. Como é que foi naquele tempo? Como é que foi aquilo? Como é que se sucedeu isso? Eu fico imaginando o povo chegando para eleger Roboão, o novo rei. E Jeroboão, quem era Jeroboão? Já já nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Mas Jeroboão tinha fugido com medo por causa de uma profecia trazida do Senhor para a sua vida. Ele não teve culpa de nada.
ele não fez nada contra Salomão, ou mesmo contra Roboão. Por isso, ele se aproximou, ele foi até lá, vamos dizer assim na linguagem de hoje, com o coração aberto. Eu vou lá, porque se ele afrouxar o jugo contra mim, ou seja, se ele for menos rigoroso, como seu pai foi comigo, eu vou servi-lo. Esse era o coração, a intenção do coração de Jeroboão. Mas Roboão começou bem. Começou bem. O que ele foi fazer, que nós lemos aqui? Ele tomou conselho. Ele tomou isso, por favor, acho que é no 7, né? Isso, aqui, no 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença. Ele procurou aqueles irmãos, aqueles conselheiros, anciãos, sábios. Eram pessoas que foram elevadas à estatura de sábios. Eram chefes de algumas seções dentro do reino. Não eram umas pessoas qualquer, não eram simplesmente pessoas que envelheceram, eram pessoas que tinham conhecimento, tanto da parte de administração, quanto da parte de reinado. Eles estavam ali e serviram durante longos anos a Salomão. Então Roboão fez certo. Espera aí, essa briga não foi minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Se meu pai fez alguma coisa para Jeroboão, eu não participei disso. Ele veio até mim, está me pedindo, ele agiu com prudência. Ele disse, volta daqui a 3 dias que eu vou dar a minha resposta. E o povo estava pronto para o servir. As 12 tribos. Então, nesse tempo, ele foi tomar conselho. E primeiro, ele tomou o conselho com quem ele deveria tomar o conselho. Ele foi os anciãos. Ele foi aqueles que tinham experiência, maturidade e sabedoria. A gente às vezes brinca e diz assim, o diabo, ele não é esperto porque ele é uma sumidade. O diabo é esperto porque ele é velho. Porque ele aprende muito com o nosso comportamento ao longo dos séculos e dos séculos. Eu costumo dizer que só o Senhor nos conhece por inteiro, mas o diabo está ali à espreita, porque ele conhece o ser humano. Ele age de forma em que, muitas das vezes, você tenta sair por um lado e ele está te esperando do outro. Esse é o trabalho dele, ele é astucioso. Então, dentro dessa situação, Roboão, em vez de parar por ali, tomei o conselho. E o conselho foi um sábio conselho. Se você for um cara bom, vou usar muito a linguagem de hoje, tá, irmãos? Para que nós possamos nos transportar a uma história contemporânea. Algo que se passou há milhares de anos atrás, mas para que nós possamos caminhar de uma forma mais leve e mais rápida até. Então ele tomou conselho e recebeu um bom conselho. Se você for um bom rei para eles, se você servir a este povo, porque o governante serve o povo, amém? Não tem sido muito assim no nosso país, pelo menos nos últimos anos. Mas essa é a intenção real. O soberano serve ao povo. E ele tomou o conselho foi bom. Olha, você pode fazer isso, que você vai ter o louvor desse povo. Então ele disse, ok, mas então Roboão disse assim, bom, agora que eu ouvi o conselho dos conselheiros de meu pai, deixa eu procurar os meus amigos que foram criados comigo. Os meus parceiros, aqueles meus amigos de farra, de festa, que estavam sempre junto comigo, deixa eu ver o que eles têm para dizer. E o conselho, diz ali, porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E os jovens, inexperientes, sem maturidade, sem qualificação para dar um conselho para um rei, como foram chamados, assim atenderam o rei e deram o conselho deles.
E o conselho foi o pior possível. Em vista disso tudo, continuando aqui no texto, nós vamos chegar à ruptura. E ele disse assim no 8, no 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. A lambança estava feita, irmãos. Imagina, juventude, vamos usar aqui uma linguagem bem carioca, todo mundo cheio de marra. Agora nosso parceiro é o rei. Agora Jeroboão está lá em cima e a gente está mandando para caramba. Ele já chamou a gente para dar conselho. E pega esse pessoal aí e baixa o sarrafo em cima deles. Não dá mole para eles, não. Teu pai era bonzinho, tu fala que vai ser muito pior. E esse foi o recado que ele deu. Uma pequena pausa. Vamos lembrar quem foi Jeroboão, por que ele estava fugido. O que aconteceu com esse moço. Foi um moço que começou muito bem e terminou muito mal. Mas o começo dele foi um começo que ninguém poderia imaginar que Deus tinha algo reservado para aquele jovem. A palavra de Deus diz que Jeroboão era um homem inteligente, muito trabalhador e muito rápido e astuto em desenvolver os trabalhos. Tanto que ele chamou a atenção de Salomão. Salomão ficou atento àquele jovem. Mas que garoto valoroso, que cara bom. Ele cuida dos operários e os caras estão com ele firme. E ele está dirigindo bem e a minha obra avança na mão desse moço. E pegou o Jeroboão e alçou ele para coisas maiores. E pegou o Jeroboão e colocou ele num patamar maior. E nessa situação toda, Jeroboão, até então, portava-se muito bem. Até que Deus usa um profeta seu para falar a ele. Por que o Senhor fez isso? Porque Deus estava entristecido e indignado com a idolatria de Salomão. A postura de Salomão no final da sua vida foi terrível. Entristeceu muito ao Senhor. Deus só não varreu da face da terra a dinastia de Salomão, porque afetaria o seu servo Davi. Mas Deus se entristeceu de tal forma que falou: dividirei esse reino. E Deus usa o seu profeta, e esta palavra do profeta, que nós já vimos na semana passada, vem direto e diz: a capa foi dividida em 12 pedaços, 10 pedaços vai ficar com você. Isso quer dizer que 10 tribos estarão sobre a sua governança. E aquele jovem que não pediu aquilo, que não procurou aquilo, que não era um cara que estava a fim de derrubar ninguém, ficou assustado com aquilo. E muito mais assustado com aquilo ficou Salomão, que mandou perseguir e matar. E ele fugiu. Quando Salomão morre, agora a história volta a se encontrar. Ele volta e vem falar com o futuro novo rei, que estaria disposto a servi-lo, juntamente com todos aqueles que viam nele um líder nato. Porque as tribos do norte viam em Jeroboão um cara bom administrador, um cara que lutava pelo povo, não fazia mal a ninguém e era fiel ao rei. Ele não foi infiel a Salomão, ele fugiu porque Salomão, quando ouviu a palavra do Senhor,
quis acabar com aquilo, como se nós pudéssemos mudar algum plano que foi estabelecido nos céus pelo Senhor. Aconteça o que acontecer, a vontade de Deus, ela há de prevalecer. Não adianta, não é assim que a garotada fala? Não tem para onde correr. E Deus não escreve certo por linhas tortas, escreve certo por linhas certas. E neste momento, quando há esse embate, tudo poderia ter sido resolvido de uma forma simples. Deus teria misericórdia, como teve de tantos outros governantes na sua palavra, e mudou tantos intentos em vista do arrependimento, da contrição e da humildade. Coisas que Roboão não teve. Nesse ponto, ali traça-se a ruptura do reino. Então eles vão embora, ele acaba por mandar ainda o cobrador de impostos para falar com aquele povo, e a resposta foi: nós não temos parte contigo, casa de Davi. E o apedrejaram e o mataram. E ali ficou Jeroboão com o reino do norte, e ficou apenas pela misericórdia do Senhor, e ficou com Judá e Benjamim. Apenas duas. E ali houve aquela situação de extremo desconforto em volta daquilo tudo. E nessa situação toda, Roboão não arredou o pé, permaneceu dentro daquilo que o conselho dos jovens tinha sido trazido a ele, só que Jeroboão então foi-se e começou a exercer o seu reinado. Agora eu quero abrir um parêntese. E nós vamos ter, principalmente antes de conhecermos ao Senhor Jesus, nós vamos ter uma vida paralela à vida de Jeroboão. E é isso que eu gostaria de trazer também um pouco a nossa reflexão nessa noite. Porque o que aconteceu? Quando Jeroboão assume as 10 tribos, o Senhor fez com ele aquilo que fez com todos aqueles que faziam parte da dinastia real. Se tu me servires de todo o teu coração, se tu fores fiel, se tu fizeres conforme meu servo Davi fez, tu reinarás sobre tudo o que tu quiseres, diz a Bíblia. Eu estarei contigo. Se tu me servires fielmente, se fores um bom rei, eu serei contigo. Aquele homem que veio do nada, aquele homem que era um simples trabalhador braçal, mas um homem inteligente, um homem carismático, um homem que o povo via nele um líder e o seguia, estava tendo uma oportunidade inigualável de ser equiparado a um monarca, de ter a sua própria dinastia perpetuada em Israel. E Deus não iria tirar a sua semente da parte real. Ele iria ter sempre um remanescente da sua família no reinado, em uma das tribos, ou parte das tribos. Ia ter sempre alguém da família dele lá. Deus abriu as portas para Jeroboão. O Senhor disse para ele aquilo que tinha dito para todos os reis que vinham da linhagem real. Foi algo direto, específico. A palavra dele é a palavra que ele recebeu foi a mesma palavra que Davi deu a Salomão, que está lá em 1 Reis 2:3. Bota aí, Júnior, por gentileza. Júnior não, é Pastor Júnior, Juninho, pequeno Júnior. Isso. Olha a palavra. Deixa eu ver aqui também. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Pode ser até um, né? E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo... Aí ele diz, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. E aí ele continua, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes
em tudo quanto fizeres, e para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Esta mesma palavra, ela enquadrou-se para Jeroboão. Esta mesma palavra. Quando aconteceu essa ruptura, Roboão ficou muito chateado, né? Vamos usar assim, né? Ele ficou muito chateado e rapidamente ele fugiu com medo de ser morto e reuniu um exército de 185 mil homens. E ele disse: agora eu vou partir para dentro do reino do norte, para as 10 tribos, e vou recuperar aquilo tudo. Mais uma vez, o Senhor usa um profeta seu e diz para ele: não faça isso. Porque quem suscitou essa divisão fui eu, o Senhor. Deixa quieto, não vão guerrear com os vossos irmãos. Fica aqui. E tanto eles cumpriram com o plano de Deus que eles não foram, porque com aquele exército que ele reuniu, nas 2 tribos, 185 mil homens prontos para a batalha. Irmãos, ia ser uma carnificina, ia morrer gente que não ia acabar mais. E o Senhor, com a palavra, através do seu profeta, acalmou os ânimos, e assim ficou o reino do norte para lá, o reino do sul para cá, e vamos em frente. E voltamos aqui para Jeroboão. Uma das piores coisas que ainda nos assola como seres humanos é a ganância, é o amor ao dinheiro em muitos casos, que é o princípio de todos os males, diz a palavra do Senhor. Mas existe uma coisa que funciona como um câncer na vida do homem, e é a ganância pelo poder. A ganância pelo poder, segundo os psicólogos dessa nossa pós-modernidade, ela está num grau muito mais elevado do que a ânsia pelo dinheiro. O poder, muitos podem dizer, e é verdade, mas quem tem poder normalmente consegue ter dinheiro. Nem sempre. Nem sempre. Existem líderes religiosos que não têm dinheiro, mas têm muito poder sobre a vida das pessoas. E isso entorpece o ser humano. É como se uma droga. Se vocês já viram alguns antígenos são os nossos piores inimigos dentro do organismo humano. Ele vem de fora para dentro para destruir as nossas células saudáveis. Então, um antígeno ou uma célula destruidora, pode assim ser entendido também, quando ele entra num organismo vivo, ele vai comendo, ele vai destruindo. Muitas das vezes nós conseguimos ver em alguns programas na televisão que mostra a célula ruim entrando dentro de uma célula boa e destruindo e acabando com toda a imunidade. E é assim que funciona a ganância pelo poder na vida de um ser humano. Ela vai transformando a mente, o coração vai se endurecendo como pedra e vai mudando os conselhos, a visão e a própria maneira de se portar. Isso aconteceu com esse homem, com Jeroboão, e serve para alerta nossa na palavra de Deus. Esse homem mudou de uma tal forma que ele não somente pecou, mas ele incentivou o povo a pecar. Ele não somente foi idólatra, mas ele instituiu a idolatria. Ele não somente profanou, mas ele elegeu sacerdotes que não eram da tribo de Levi para um culto pagão. Até então, para vocês terem uma ideia de como ficou depois da morte de Jeroboão, quando o povo de Israel queria classificar um rei como ruim ou muito ruim, eles perguntavam: foi tão ruim quanto Jeroboão? Não, não conseguiu ser tão ruim quanto Jeroboão. Foi tão ruim quanto... Foi tão ruim como... Não. Ele estava num nível de decadência moral, espiritual, social, de uma forma que nunca se tinha visto até então. E olha que Israel teve rei ruim à beça, hein, irmãos? Teve muito rei ruim. Mas muito, não foram poucos não. É o contrário, tiveram poucos reis bons,
muito poucos reis bons. Agora, rei ruim, como diz o mineiro, a dar com paus. Agora, nesse caso específico, ele se superou. Vamos ver isso. Vamos ver isso que diz a palavra do Senhor. E onde nós paramos, Júnior? No 10? Vamos caminhar mais um pouquinho. Isso. Onde você botou aí? Tá, vamos logo aqui. Aqui que nós já andamos, isso. 10 tribos seguem Jeroboão, então ele vai aqui e tal, e vamos chegar aqui na idolatria de Jeroboão. Olha que coisa interessante. Deixa eu prender aqui. Tivemos a divisão ali no versículo 16, quando os reinos se dividiram, né? E aí o Senhor, no versículo 24, vai falando para não pelejar, conforme a gente já colocou. E ele foi, Jeroboão, edificou a Siquém no monte de Efraim, habitou ali, depois saiu e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. Olha o que acontece com esse homem a partir do versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Olha o que acontece. Olha como é que a mente dele foi lá na frente. Ele disse: qual era o lugar santo para se adorar, irmãos? No templo, em Jerusalém. Então ele disse: eu tenho 10 tribos, mas eles vão adorar o Senhor lá. E pode acontecer de quando chegar lá, o coração deles se amolecerem com Roboão. E Roboão os tratar bem, porque Roboão era um monarca que vinha da linhagem de Salomão e Davi. Então ele podia muito bem chegar lá, na cabeça dele, e tratar então aquele povo, vai se tornar ao seu senhor, a Roboão, ao rei de Judá, e me matarão. Ele temeu, ponto. Ele lembrou de alguma das coisas que o Senhor falou para ele? Ele não lembrou de nada, irmãos. E eu gostaria que você fizesse uma pequena pausa, deixasse um pouco a história de 1 Reis 12 e viesse um pouquinho aqui para dentro das nossas próprias vidas. Se Ele prometeu alguma coisa na tua vida, Ele vai cumprir. As vozes contrárias hão de se levantar, assim como as circunstâncias que se colocarão no teu caminho, para que você se desvie daquilo que o Senhor preparou para a tua finalidade. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o céu, que é de onde vem o teu e o meu socorro. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Caleb esperou 45 anos para que a promessa se cumprisse na sua vida. E ele disse com 85 anos: tão forte estou eu como estava há tempos atrás. Eu estou pronto para entrar e para sair, para guerrear e para vencer. Porque o Senhor prometeu. E tu, Josué, estavas comigo naquele dia quando o Senhor falou e me deu Hebrom por herança. Eu vou lá e vou prevalecer, porque o Senhor é comigo. Está orando há muitos anos por alguma coisa e ainda não chegou? A bênção está demorando a entrar dentro da tua casa. Não volte os teus olhos nem os teus ouvidos para quem não tem nada para te dar. Põe os teus olhos fixos naquele que pode todas as coisas e caia dentro da sua palavra para te encher o coração, para te abastecer espiritualmente e para te fortalecer nos dias difíceis da caminhada. Porque haverão dias em que eu e você não teremos, ou talvez esses dias sejam hoje para você, que nós não tenhamos contentamento. Mas não vai faltar água no meio da caminhada do deserto. O sol não vai queimar a sua cabeça, nem o frio vai te consumir à noite, porque a boa mão do Senhor vai te proteger e vai cuidar de cada momento da tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus qualquer. Se Ele prometeu, Ele cumpre.
Jeroboão aqui estava simplesmente olhando com olhos humanos para uma situação humana, quando ele foi elevado a rei por aquele que podia fazer todas as coisas com qualquer um da casa de Davi, e fez com ele um simples trabalhador, alguém que não era ninguém. E aí eu me lembro, lá do livro de João, ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não o receberam. Então, ele deu-nos o poder de sermos filhos de Deus, de todos aqueles que crerem no seu nome, a saber, Jesus Cristo. Se você o conhece como Rei e Senhor, deixe que ele dirija a sua vida. Deixe ele dirigir os teus passos. Aqui, tudo que tem na palavra de Deus é para que nós possamos nos abastecer, é para que nós possamos vigiar nas nossas ações e não fazer como essas, e também que possamos ver ações de homens de Deus e seguir esse mesmo caminho. Então Deus aqui está nos mostrando o quanto aquele homem deixou passar uma oportunidade tão tremenda de crescer e de subir com o Senhor. Olha só o que Deus, só para te lembrar, não precisa botar, Júnior, que eu quero que os irmãos ouçam. Olha só o que foi falado para ele, quando ele foi elevado à estatura, estava para ser elevado à estatura de rei. Estou falando de Jeroboão, e está lá no capítulo que foi falado na semana passada, aqui. Olha o que ele disse, no versículo 37 do capítulo 11. E seu filho darei uma tribo para que Davi, no 36, meu servo tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Olha o que é falado. E te tomarei para Jeroboão, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é certo aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E ele está com medo que as pessoas podem voltar de lá e querer matá-lo. Ou seja, hoje em dia isso tem acontecido muito no nosso meio, irmãos. Deus tem promessas a serem cumpridas na vida de cada um que está aqui. Deus tem promessas que estão se cumprindo hoje, que vão se cumprir amanhã e que vão se cumprir daqui mais um pouco na vida de cada um que está aqui, porque Ele é um Deus presente hoje, ontem e o será eternamente. Então Ele não abre mão daquilo que Ele planejou e preparou para mim e para a tua vida. Tão somente, em todas as situações, o Senhor diz para eles e para nós: permaneça na posição para a qual tu foste chamados. Deus tinha plano para aqueles 12 espias que foram ver a terra, que foram ver Canaã. Mas só 2 viram com os olhos do Senhor. Mas Deus tem planos para todas as nossas vidas, e Ele estabelece, e Ele faz de uma forma surpreendente, muito mais, infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, e dentro disso tudo, esse homem se descuida com isso e arquiteta um plano humano e maligno, totalmente maligno, porque ele apenas não estava ali tentando usurpar uma glória que não era dele, ele estava levando um povo direto para a perdição. Quantos líderes, infelizmente, nós temos hoje que se dizem líderes cristãos, que estão levando o povo à bancarrota, que estão vendendo coisas como amuletos espirituais, quando nós temos a palavra de Deus que habita em nosso coração, é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, para entrar e transformar a casa, a vida, a mente, o coração de qualquer um. E eles vendem indulgências, e eles vendem coisas, e eles prometem aquilo que eles não podem dar. E tem levado o povo a se confundir. E esse homem arquiteta um plano diabólico, ele diz: já sei.
eu vou tratar, porque eu sei que o povo também é preguiçoso, eu sei que o povo também é comodista, eu vou preparar 2 bezerros. Eu me lembrei que no Egito isso aconteceu, eu vou fazer de novo, porque eles já adoraram bezerros, eles já fizeram isso, eu vou trazer isso de volta à mente deles. Isso é coisa do diabo. O diabo é que gosta de trazer o vômito à volta. É isso que ele gosta de fazer nas nossas vidas para nos envergonhar. Estejamos atentos. E ele trabalha dessa forma. Ele vai direto e diz, vamos fazer 2 bezerros de ouro. Olha, a primeira coisa que ele fez, vamos botar nos altos. Os altos eram os lugares de se queimar incenso, de fazer adoração. Eram locais separados para isso. E ele disse, aí está, povo de Israel, meu povo. Vocês agora não precisam ir em Jerusalém. Olha aqui os deuses de vocês. Olha o que ele disse, que tiraram vocês do Egito. Os 2 bezerros de ouro. Temos aqui esses 2 bezerros de ouro para vocês. Vocês não precisam ir mais lá. Sabe a outra coisa que ele fez? Sabe a outra abominação que ele fez? Ele criou uma festa pagã. Ele escolheu a data dele, criou uma festa para ser similar à festa do povo de Deus. Para dizer, a festa de vocês também tem. Já criei uma festa aqui. Olha que coisa boa. Ele usou a inteligência que ele tinha para destruir a pureza de tudo aquilo que Deus tinha feito com a vida dele. E não somente com a vida dele, ele estava levando o povo de Deus à bancarrota. Outra coisa que ele fez também, ele fez os bezerros, ele instituiu uma data da festa, e ele também trabalhou de uma forma muito, mas muito ardilosa. Ele disse para o povo, vamos acompanhar aqui. Onde está aqui? Aqui. No versículo 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. O local de adoração era em Dan, irmãos? Era em Jerusalém. Agora, no versículo 31, também fez casa dos altos, e fez outra coisa ardilosa que ele fez, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo. Sabe o que é isso? Qualquer um, eu quero ser sacerdote, mas ele é o quê? Ele é um vagabundo, não faz nada. Bota ele para cá, sacerdote. Ah, eu quero ser aquele lá. Não, aquele lá, ele é um bandido, ele rouba. Bota ele para cá. Ele pegou, está escrito da palavra de Deus, dos mais baixos do povo, ele fez sacerdote, que não eram dos filhos de Levi. Aí vem no 32, de Jeroboão fez uma festa no 8º mês. E aqui ele começa, ó, a festa que se fazia em Judá. Como a festa que se fazia em Judá. A pior mentira, irmão, é aquela que mais parece com a verdade. A gente tem 2 bezerros, ó, lá tem sacerdote, aqui também tem. Tá vendo? Tem bezerro para vocês adorarem. Vocês já adoraram bezerro, volta a adorar bezerro. Para que você vai até em Jerusalém? É longe. Vocês têm que caminhar até lá, fica aqui na comodidade. Penso eu, agora é pastor Ricardo que está pensando, tá? Que eu estou me transportando para lá. Penso eu, que Jeroboão, que não era bobo, era maléfico, mas não era bobo, devia largar um banquete para aquele povo lá. Olha, tem comida à vontade, vocês podem ficar aqui, tem tudo. Chama os tangedores, os tocadores, o instrumentista. Eu quero é festa aqui, deixa o povo ir lá tocar incenso. Se quiser animal para sacrificar para o bode que eu mandei fazer, dá animal para o povo. Para quê? Ele não queria que ninguém fosse a Jerusalém. A ideia dele, e eu gosto da palavra de Deus, que a gente pode fazer essas analogias. A ideia dele é que o povo não fosse para lá, para não se derreter pelo rei Roboão e na intenção de matá-lo. Mas o diabo faz a mesma coisa. Ele oferece
todas essas coisas que parecem do Senhor e não são, para que você não se aproxime da verdade, para que você se desvie do caminho da luz. É isso que o inimigo faz, é isso que essa palavra está mostrando. Jeroboão aqui sintetiza o diabo, simboliza o diabo. Da mesma forma que Senaqueribe simboliza o diabo naquela guerra contra o povo de Deus, aqui, nessa situação, Jeroboão sintetiza o inimigo de nossas almas, porque ele fez tudo para tirar o povo do caminho do Senhor. E ele ali conseguiu irritar o grande Deus. Nessa última ação, foi a derradeira. Em todo tempo, o Senhor sempre foi tardio em se irar e sempre teve paciência, principalmente com o povo atribulado, com o povo de Israel. E não pense você que nós somos diferentes, porque nós não somos. Nós somos um povo também extremamente atribulado em todos os sentidos, e Deus tem misericórdia de nós, e Deus tem paciência para conosco. Quantas vezes eu entristeci o coração de Deus, e Ele teve misericórdia da minha alma. Quantas vezes você já entristeceu o coração de Deus, e Ele tem tido misericórdia da tua alma. Sabe por quê? Porque Ele te ama e me ama com amor profundo. Ele não morreu, Ele não se sacrificou para um amor qualquer, um amor que se esvanece na primeira coisa errada que nós venhamos a fazer. Ele te ama com amor profundo. Ele se entregou a si mesmo pela tua vida e pela minha vida. E Ele quer que nós tenhamos vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E eu tenho em abundância uma vida nova, uma vida frutífera, uma vida alegre, uma vida que dignifique o meu nome, uma vida que possa fazer transparecer tudo aquilo que eu tenho feito através de você e em você, para esse mundo que anda cabisbaixos a passos largos para o inferno. Sê tu uma luz em meio às trevas. É isso que Ele fala para mim e para você nessa noite. E aí, continuando aqui, Ele finalizou, irmãos, toda a sua balbúrdia. Vamos ler o 32 e o 33. Vamos lá, Júnior. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E, o que está escrito aqui, irmãos? Sacrificou. Ele era sacerdote, por um acaso? Ele tinha autoridade para sacrificar alguma coisa? E ele sacrificou no altar, semelhantemente, a pior mentira é aquela que mais parece com a verdade. Fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel, estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Ali foi decretada, não somente a sua derrota, porque para Deus basta uma palavra, mas ali, a paciência do Senhor se esgotou, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A minha glória não darei a outrem. Ele não divide a glória. Deus não aceita isso. Deus tem misericórdia e paciência quando nós erramos. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Mas quando muda-se o curso daquilo que Ele determinou, o Senhor age de uma maneira perfeita. Jeroboão trouxe confusão religiosa e apostasia ao povo de Deus. E isso trouxe a condenação de Deus. Sua possível dinastia foi varrida da face da terra. Perdeu um reino que Deus lhe deu, sem ter uma linhagem real sequer. Sem ter tido um grande merecimento para isso. Irmãos, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós precisamos entender que, não obstante a tudo aquilo que porventura venha a acontecer conosco, nós precisamos entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas.
Na próxima semana, estaremos aqui vendo a derrocada no capítulo 13. Estaremos vendo a derrocada e o resultado de toda essa patifaria que nós vimos no capítulo 12. Ali começa a derrocada, ali começa o povo sendo espalhado, ali começa um desmando, tudo por causa de atitudes como a que vemos hoje. E aí eu tento parar e buscar isso como algo positivo para dentro da minha vida espiritual. E se nós analisarmos que nós passamos de uma forma rápida, ele também, antes de fazer essas coisas, a palavra de Deus diz aqui, olha, no versículo... Bota no 28 para mim, Júnior, por favor. Pelo que o rei... 28, 12, 28. Assim o rei tomou... Ele também tomou o conselho antes de fazer todas aquelas atrocidades, todas aquelas patifarias. E aí eu fiquei com duas palavras martelando na minha cabeça desde a semana passada. Um conselho mau pode jogar por terra grandes planos de Deus na sua vida. Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem buscado conselho? Quem é que você tem ouvido e tem produzido ações na tua vida, esses conselhos que você tem ouvido? Meus irmãos, mas pastor, como é que eu vou escolher? Parece ser uma pessoa tão boa. Pelos frutos os conhecereis. Pode dar rabo de arraia, banda, cambalhota, fazer milagre, fazer isso e aquilo, mas se não tiver uma vida condizente com aquilo que Deus preconiza na sua palavra, foge dessas pessoas. Foge das pessoas que tentam dirigir a sua vida com conselhos ruins. Deus é a favor da família, Deus é a favor que você tenha uma vida boa, pacata, saudável, uma vida equilibrada. Tudo que foge disso não pode ser um conselho bom. Aconselhe-se com homens e mulheres de Deus. Aconselhe-se com pessoas que têm mais bagagem, mais experiência que você. Você viu o que aconteceu com Roboão. Ele teve um bom conselho dos anciãos e ele foi buscar os colegas dele. E deu tudo errado. Por causa disso ele perdeu 10 tribos. Por causa de um mau conselho de seus amigos. Veja bem com quem você anda se aconselhando. Eu vou inverter agora. Veja bem como você também tem aconselhado as pessoas que te procuram. Será que teus conselhos têm sido baseados na palavra de Deus? Será que você tem parado e orado antes de dar um conselho para alguém? Porque nós somos seres desenvolvidos e inteligentes e muitas das vezes a lógica de uma situação indica que aquele é o melhor conselho. Mas não faça isso antes de você orar. Porque Deus está atento a tudo aquilo que nós estamos fazendo. Eu fiquei atento nisso. Realmente um conselho mau pode colocar tudo a perder. E um bom conselho pode nos elevar. Um bom conselho pode nos tirar de uma prova sem necessidade de nós entrarmos. Então nós temos que estar atento a isso. E a outra palavra que martelou a minha cabeça, irmãos. Duas palavras na realidade: obediência e temor. Se Jeroboão fosse um homem que tivesse, não precisava nem ter inteligência, ele não precisava nem ser valoroso, ele não precisava ser aquele bom administrador que ele se mostrou para Salomão, se ele tivesse temor de Deus. Hoje nós talvez estivéssemos lendo que ele teve uma dinastia em Israel, que a sua semente foi perpetuada num reino em Israel. E aquele homem não tinha temor de Deus. Aquele homem bagunçou tudo que o Senhor deu de mão beijada para ele. E aí eu me lembro, sabe de quê, irmãos? Nós éramos perdidos como aquele homem e fomos achados pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
A partir do momento em que Ele tirou você da morte eterna para a vida eterna, através do seu sacrifício, a partir do momento que eu o encontrei como meu real e suficiente Salvador, a minha sorte mudou. Eu sim passei agora a ser de uma linhagem real, não que eu sou melhor do que os outros, mas nós deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus, filhos por adoção, filhos por eleição, filhos pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. E Ele fez tudo isso para que nós tivéssemos uma vida abundante, feliz, uma vida que dignificasse o nome dEle, uma vida que fizesse a diferença. Faça a diferença. Tenha o temor do Senhor como o princípio da tua sabedoria. Seja obediente aos teus líderes. Seja obediente à palavra de Deus. E busque conselho com quem tem para te dar. Busque conselho com quem tem algo para te dar, com quem tem virtude. A igreja tem bons pastores, tem bons irmãos, com muita caminhada dentro dos caminhos do Senhor, que pode te dar um bom conselho. Não procure lá fora, não procure com quem não tem nada para te dar, não procure com quem não tem temor de Deus, para que você viva bem, para que você seja feliz, tenha uma vida pacata e uma vida cheia da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus.